na hora de dormir, eu tenho o hábito de ler com meu filho. E eu estava lá, começando, tentando iniciar a leitura, quando ele me fala a seguinte frase: Mãe, quando você morrer, eu vou sentir muito a sua falta. E aí, eu gostaria de compartilhar no vídeo de hoje justamente a experiência maravilhosa que eu tive a partir dessa conversa que nós tivemos no momento de dormir. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Melissa, sou psicóloga. Então eu falo de vários temas aqui no canal, envolvendo relacionamento humano, família, desenvolvimento pessoal. E eu te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se gostar dos conteúdos, não deixe de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Vou adorar ler. Então vamos lá ao tema: como falar com as crianças de uma forma leve sobre a morte. Eu sei que para inúmeras famílias a morte ainda é um tema difícil, ainda é um tabu, nem sempre abordado de uma maneira fácil. Mas a gente precisa cada vez mais falar sobre a morte, porque afinal é a grande certeza que nós temos, e falar sobre morte é também falar sobre a vida e as possibilidades que a vida nos oferece. Com as crianças não é diferente, a gente precisa falar com mais leveza. E quando falar, Eu acho que a dúvida de muita gente é assim: quando falar, como falar? Eu tenho até um vídeo sobre isso, sobre o luto infantil aqui no canal, vou deixar aqui linkado nos cards para quem quiser, quem tiver interesse. Mas quando falar? Na verdade, o questionamento, o interesse deve partir da criança quando a morte não é muito próxima dela, porque quando a gente vai ter que explicar, a gente vai ter que falar com ela sobre a morte, prepará-la, para o que vai vir, explicar os trâmites que acontecem. Bom, mas como não foi esse o meu caso, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência aqui em casa, para ajudar, para ilustrar um pouco como eu agi naquele momento. O que acontece? Não é a primeira vez que meu filho fala sobre morte, que ele traz esse tema, ele já trouxe em outras vezes. Mas recentemente nós tivemos uma perda próxima, da nossa família, um amigo nosso faleceu e aí o tema voltou, à tona na cabecinha dele. E ele falou para mim, como eu estava dizendo antes, eu tenho o hábito de ler antes de dormir, e assim que eu fui começar a leitura, ele falou para mim: Mãe, quando você morrer, eu vou sentir muito a sua falta. E falou quase chorando. Eu abracei, eu falei: eu também vou sentir sua falta. E aí é o momento de você explicar, porque ele começou a me perguntar como que é lá no céu, como que é que a gente morre, como que funciona tudo. E foi um momento legal, porque eu pude ensinar para ele o que eu sei sobre esse momento, sobre o depois da morte, E aí cada um com a sua crença, com a sua religião, enfim, vai explicar para o seu filho, de acordo com o que você acredita. E aí é uma oportunidade muito gostosa, de troca, da gente explicar. E aí ele ficava insistindo, que sentiria muita falta. Eu falei: eu sei, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. De repente vai ser quando eu estiver bem velhinha. Eu falava lá pelos 100 anos, porque a gente precisa também amenizar a situação. Não é que você vai enfatizar, não, você tem que entender que todo mundo morre, vai morrer pronto e é assim a vida. Não, você não precisa falar isso para uma criança. Mas você também não pode falar para ela: não, mamãe não vai morrer tão cedo, Não vou morrer mês que vem, o ano que vem, não vou. Você não pode garantir, ninguém pode. Então a gente precisa deixar, isso muito claro, que a gente não tem essa certeza, a gente não sabe, quando será. Mas a gente espera que seja mais para frente. E um outro ponto que eu aproveitei para enfatizar durante a nossa conversa é sobre os ciclos, sobre a natureza, sobre a dinâmica que ocorre entre nascer, crescer, viver e morrer, sobre esses ciclos. Aí eu falei das plantas, eu falei dos animais, falei das estações do ano. Por quê? Porque quando a gente fala dessa maneira, a criança entende que é algo natural, que é algo que faz parte da natureza, que é algo que faz parte da vida, e não um grande tabu que a gente não pode falar, que não existe lugar nenhum, que está acontecendo só nesse momento conosco. Então é importante que a gente mostre que tudo é cíclico, que tudo passa, que tudo tem seu tempo, e a gente precisa, e é outro ponto que eu enfatizei muito, é aproveitar o nosso tempo enquanto nós estamos juntos. Aproveitar o máximo, fazer o máximo que a gente
conseguir, né, de estar com o outro, aproveitar os momentos legais, compartilhar emoções, compartilhar sentimentos e que depois que a pessoa se vai, aí a gente continua lembrando dela, agora ela no nosso coração. A gente vai lembrar das experiências que a gente teve com ela quando ela estava aqui. A gente vai olhar as fotos, a gente vai olhar os vídeos e assim a vida prossegue, a vida continua. Então, por que eu falei, né, que falar sobre a morte é também falar sobre a vida? Essa pergunta, esse tema que vem a partir da criança, nos faz também refletir sobre a existência, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. E isso é muito profundo e muito bonito, que é o sentido que a vida tem. Para onde a gente está direcionando a nossa energia, o nosso esforço, o norte dos cuidados com os nossos filhos. E aí eu aproveitei para falar que a gente está aqui para aprender, né, no planeta Terra, a gente está aqui para transformar as relações, transformar a Terra num planeta melhor de se viver, para desenvolver tecnologia, para fazer conexões com pessoas, enfim, que a vida é assim, que é uma experiência de aprendizado. E que a gente vai sentir falta, claro que vai sentir falta. Aí a gente pensou aqui em casa nas pessoas que a gente já perdeu, né? As pessoas que já se foram. E que a gente fala sobre elas até hoje, a gente gosta delas, e a gente vê foto e relembra. E o quanto é gostoso sentir que elas fazem parte de nós. Não só no nosso coração, mas muitas vezes no nosso dia a dia. E foi uma conversa, uma experiência assim muito rica, muito interessante, que às vezes nós fugimos, né? Não, quando você crescer você vai entender, a gente dá umas saídas assim, e não precisa, né? Vamos falar mais abertamente sobre a morte, porque é falar também sobre a vida. E é preparar a criança, né, para algo que ela vai inevitavelmente ter que vivenciar em algum momento. Então, que seja de uma maneira mais tranquila e não como um grande tabu. E se você, como pai ou mãe, ainda também não tem muitas respostas e tem uma dificuldade de conversar sobre o tema com o filho, porque você mesmo ainda não olhou para o que você de fato acredita, então busque esse autoconhecimento, né? Busque esse conhecimento da vida, do pós-vida, em que você acredita. Vá atrás, tem muitas teorias, muitas religiões que explicam a morte de várias maneiras, né? Algumas que entendem que é a vida após a morte, outras que é um descanso eterno, mas vá em busca de algo que faça sentido para você, que você possa também orientar os seus filhos da melhor forma sobre esse tema que faz parte, né, da nossa vida, da certeza que nós temos, afinal é a única, né, que nós podemos afirmar que vai acontecer com todos nós, mas o momento exato a gente não sabe. Eu acho que é isso. Eu queria mesmo era compartilhar, né, essa minha experiência com vocês, porque eu acho que às vezes é difícil, né, vem umas perguntas, vem uns assuntos num momento que a gente não tá esperando, na hora de dormir, você não estava nem preparada, e às vezes quando a gente ouve alguém falar sobre a experiência, a gente aprende muito, né, sobre como a gente poderia agir, e às vezes a gente até aperfeiçoa a experiência dos outros, e se você já fez isso, já surgiu um tema assim difícil, que a criança te trouxe, deixa aqui nos comentários, compartilha conosco para que a gente possa também, né, aprender com a sua experiência e quando acontecer conosco a gente pode colocar em prática. Então assim, para resumir, se eu pudesse assim trazer 3 pontos importantes dessa conversa sobre morte com as crianças, o primeiro seria a sinceridade. Não minta para a criança no sentido de dizer que não, que você não vai morrer, ou que as pessoas próximas também não vão, ou que quem foi tá ali já volta, viajou, né, e vai voltar. De jeito nenhum, seja sincero com a criança. Afinal, mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir que a morte, né, não tem esse retorno rápido e não tem também, assim, não é uma viagem que você pode voltar a qualquer momento. Você não tem a certeza de quando isso irá acontecer. E aí ela vai perder a confiança em você, que é uma figura de referência na qual ela poderia contar, e as outras coisas que você disser para ela, ela vai duvidar dali para frente. Então, sinceridade, a base dessa conversa. O outro ponto é lembrar de trazer as questões cíclicas que estão ao nosso redor, como eu disse, né, a natureza, olhar para os animais, as plantas, as estações do ano, mostrar que esses ciclos da vida são normais, são naturais e eles acontecem, né, em todos os reinos. Mostrar para a criança que isso faz parte, que é comum, que isso está posto. E por fim, né, um outro ponto importante é destacar a importância de
pensar na morte dando valor à vida, a fazer coisas com as pessoas que a gente ama, registrar os momentos, né? Ter as grandes experiências para que depois as nossas memórias fiquem abastecidas e o nosso coração também. Tá? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Obrigada e até o próximo.